Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Almeida Henriques, agradeço-lhe o questionamento e gostaria de lhe dizer que certamente partilhamos das preocupações pela competitividade da economia portuguesa, das nossas empresas. E esta competitividade é feita à custa de muitos fatores: energia, crédito, transportes, outros custos de contexto e também de fator trabalho. Sr. Deputado, eu confrontava era com a outra pergunta. Porque é que, sendo o fator da energia o peso determinante em tantas das nossas indústrias, muito mais que o preço do fator trabalho? É sabido que indústrias, por exemplo, da cerâmica e do vidro e mesmo algumas têxteis, os custos operacionais decorrentes da energia são mais de 50% dos custos operacionais dessas empresas, como aliás esse Fórum de Empresas Exportadoras suficientemente demonstrou. Porque é que o PSD, pela voz do seu Presidente, transforma os custos do fator trabalho, porque é esse o único significado do poder facilitar o despedimento, a reduzir o salário mínimo e outras alterações na legislação laboral, só tem esse objetivo. Porque é que as vossas atenções estão focalizadas apenas no problema do fator trabalho, como grande expressão pública e, digamos assim, a suportar as posições do Governo, que hoje mesmo em Conselho de Ministros terá decidido nesse sentido. Depois, Sr. Deputado Almeida Henriques, dizer-lhe que já vimos que não há regulação neste país, nem na energia, nem nos transportes, nem em muitas outras atividades económicas, na grande distribuição, que resolva o problema do peso de um mercado estruturado, suportado por grandes grupos económicos, privados e monopolistas. Essa é uma evidência. E também podemos dizer que esse mercado tem esta estrutura com a ajuda do PSD, dos governos do PSD, concretamente no setor da energia, que tem uma estrutura configurada por duas revisões realizadas, onde os processos de privatização e liberalização estiveram em cima da mesa, que conduziram o sistema energético à situação em que o país se encontra e que leva a que hoje as nossas empresas paguem os combustíveis mais caros, a eletricidade mais cara, o gás natural mais caro, ou pelo menos dos mais caros da União Europeia, porque estamos, de facto, na linha da frente dos preços mais altos da União Europeia. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Eu diria que, no fundamental, estamos de acordo na resposta aos problemas energéticos nacionais. E julgo que esse acordo se tem traduzido exatamente na convergência, por exemplo, no combate a este bónus, a este prémio que o Governo resolveu dar às grandes empresas do setor eletroprodutor português, Galp, EDP, Iberdrola e outras, de um ponto percentual que está refletido, vai ser refletido em todas as tarifas de empresas industriais dos setores domésticos em 2011, a título de uma garantia de potência, eu diria de uma segunda garantia de potência, porque essa garantia de potência está muito resolvida nos próprios contratos que o Governo negociou, os chamados CMECs e outros contratos, com essas empresas, agravando uma fatura já demasiado elevada decorrente da subida dos preços da energia e da subida dos custos do uso das redes. Depois dizer que, naturalmente, é necessária outra política e essa outra política passa por uma intervenção decisiva do Estado, e temos-lo defendido várias vezes, inclusive ao nível dos preços. Não estamos a propor nada de especial. E cito aqui assim os nossos vizinhos espanhóis, que têm um governo também de maioria socialista e que em junho resolveu pura e simplesmente baixar a tarifa da energia elétrica, exatamente para defender a competitividade das suas empresas. E que agora mesmo acabou de fazer aquilo que eu referi ali da tribuna,
que foi cortar 35% nos apoios aos incentivos à energia renováveis, exatamente para permitir reduzir os custos das tarifas aos consumidores e particularmente aos setores industriais, assegurando dessa forma a competitividade da economia espanhola. Simplesmente parece que o governo espanhol, que copia tanta coisa má de fora, esquece depois de fazer aquilo de pouco de bom que outros vão fazendo, como acontece no caso da energia. De facto, mas há aqui uma questão central a que nós precisamos de responder e essa é, de facto, a questão atual de uma estrutura do setor energético português que, decorrente de processos de privatização e liberalização levados a cabo por sucessivos governos, quer do PS, quer do PSD-CDS, conduziram à situação do mercado completamente dominado por alguns monopólios privados e face aos quais o Governo, as autoridades de regulação, estão manifestamente impotentes, como se tem verificado até hoje. É resolver este nó cego desta estrutura monopolista que é necessário começar por resolver. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Jorge Seguro Sanches. Sr. Deputado, o preço do petróleo está a atingir os $100 por barril, mas eu julgo que isso não está a acontecer apenas para Portugal, não está a acontecer apenas para este país, para refinarias portuguesas. Está a acontecer para todos os países, pelo menos os Estados-membros da União Europeia. Então expliquem-nos como é que, havendo esse mesmo preço do barril, tendo a nossa refinaria custos de produção inferiores, porque os salários e outras atividades são menores que outras refinarias de outros países, porque é que os preços dos combustíveis, gasóleo, gasolina e outros, são dos mais caros da União Europeia a 27, antes de impostos, Sr. Deputado, antes de impostos. Ainda os balanços dos últimos meses mostram que havia, com preços mais caros antes de impostos na União Europeia, apenas 2 ou 3 países. Não é compreensível, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Depois, as apostas nas renováveis. Todos estamos certamente de acordo com a aposta nas renováveis. O grande problema é se essas apostas se transformam em incentivos de tal forma especulativos que gangrenam a competitividade de todo o restante tecido económico português, que é o que está a acontecer. As empresas portuguesas estão a pagar, e os consumidores portugueses, um elevadíssimo preço decorrente desse apoio. Verificando-se até este paradoxo, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. A EDP, que recebe uma grossa maquia de incentivos pelas suas empresas nas renováveis, simultaneamente vai receber um bónus de 1% para lhe garantir a potência decorrente da sua atividade nas centrais tradicionais, exatamente que existem, é o argumento do Governo, para apoiar as renováveis. Isto é, dá-se uma garantia de potência e paga-se essa garantia de potência, insisto, segunda vez, decorrente de a EDP também ter renováveis. Isto chama-se ganhar a 2 carrinhos. Sr. Deputado, a transparência dos preços e da formação dos preços é muito importante. Nós andamos a ouvir nesta Assembleia as entidades reguladoras do setor da energia, a ERSE e a Autoridade da Concorrência, há muitos meses. Também já temos ouvido o Presidente da EDP e o Presidente da Galp, quando o PS pensa que é possível, porque, por exemplo, na legislatura anterior considerou que nós não devíamos ouvir aqui o Presidente da EDP e o Presidente da Galp a explicar-nos os seus vultuosos lucros. Mas, senhor Deputado, quanto mais os ouvimos, mais os preços da energia sobem, e isto é absolutamente espantoso. Isto é, essas autoridades não intervêm nada no sentido de conter os preços da energia, contrariamente àquilo que aparentemente deviam ser os seus objetivos. Obrigado, Sr. Presidente.